Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Na certeza de que, reunidos no amor de Jesus Cristo, vamos mais longe no olhar contemplativo posto sobre a vida, aqui viemos mais uma vez, neste entardecer de mais um dia, junto do altar, para escutarmos a voz de Deus, para partilharmos o pão da Eucaristia, corpo e sangue do Senhor, e para, no fundo, nos deixarmos renovar nesta postura de amor para com os outros, procurando rever pensamentos, palavras, sentimentos, atuações neste palco da vida que tanto nos podem aproximar como separar. Há que estar atentos, pedir a Deus que nos abençoe para que o falar, o pensar, o agir, o sentir sejam sempre oportunidade de proximidade e de comunhão maior. Por isso, diante do Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, lhe pedimos perdão do pecado que trazemos por dentro de nós tantas e tantas vezes. E assim, reconciliados com Ele, connosco mesmos, uns com os outros, possamos celebrá-lo melhor nestes santos mistérios da fé. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que velais pelo vosso povo com infinita misericórdia e o governais com inefável amor, por intercessão do Papa São Gregório Magno, concedei o espírito de sabedoria àqueles que escolhestes como mestres e guias da Igreja, para que o progresso dos fiéis seja a alegria eterna dos seus pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele a fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Este será abençoado pelo Senhor,
e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram a face do Deus de Jacó. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam agora a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faste ao largo, lançai as redes para a pesca." Simão respondeu-lhe: "Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram. Apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o medo tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo aconteceu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. O nome que hoje nos é proposto como referência na liturgia da Igreja ao longo deste dia é o de São Gregório Magno. Um nome que nos leva ao século VII da era cristã. Encontramos este homem em todo um processo, diríamos, progressivo de caminhada na fé. Chega a ser bispo de Roma e é a ele que se deve 2 coisas muito importantes. Por um lado, uma reforma, uma estrutura na dimensão litúrgica da Igreja. Por outro lado, a expressão de um bom pastor. Um homem próximo, atento, sempre desejoso do melhor para o povo que lhe estava confiado. O rebanho do bom pastor, que é Jesus. É celebrando este testemunho de vida que hoje nos é proposto este nosso encontro com o lugar da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. E é aí que Paulo escreve o que nós ouvimos, tão importante, para enquadrar não só
a postura de São Gregório Magno como a postura de cada um de nós face ao mistério da vida e ao mistério da fé. Dizia Paulo: ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio, faça-se louco para se tornar sábio. É assim que Paulo nos convida a lidar com as nossas sabedorias, com tudo aquilo que já julgamos ter dominado no plano do nosso saber. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, disse Paulo. Tal como está escrito, palavra inspirada, segredada por Deus, apanharei os sábios na sua própria astúcia. Por isso, lá continuava Paulo, ninguém deve gloriar-se nos outros. Ninguém deve gloriar-se naquilo que sabe, que já conhece, que julga dominar e julga poder ter como pedestal afirmativo diante de si, diante dos outros e até diante de Deus. Tudo é vosso, dizia o apóstolo. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e futuras. Realmente, tudo é vosso. Mas que ninguém esqueça, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Por isso, tudo a Deus pertence. A Ele devemos agradecer tudo o que somos e tudo o que temos, porque afinal dele o recebemos. E é neste reconhecimento, neste louvor, nesta ação de graças, que há de nascer a nossa súplica, permanente, constante, voltados para Deus, pedindo-lhe que nos abençoe e que nos proteja, que volte sempre sobre nós a luz do seu rosto e nos seja favorável, que neste abençoar-nos e proteger-nos nos conceda a paz. Aí encontramos a página do Evangelho de hoje. É São Lucas quem nos fala daquela multidão aglomerada à volta de Jesus, sempre desejosa, sedenta de escutar a palavra que saía dos lábios de Jesus. É de uma barca que Jesus fala com aquela distância necessária para que se possa escutar e acolher. O povo lá vai dizendo, às vezes, quanto mais perto, menos se vê. Lucas refere isto. Jesus sobe para a barca de Simão, pede-lhe que se afaste um pouco da terra e só com essa distância, então sentado, fala à multidão. Há que procurar esta distância no tempo e no lugar para poder sempre escutar melhor a Deus e não correr o risco de nos querermos impor a Ele, dizendo-lhe como deve agir para conosco, em vez de sermos nós a querer agir segundo a vontade de Deus, da melhor forma, como a Deus agrada, como Deus espera, que seja no fundo a nossa atitude para com Ele. É daí que vem o sinal de milagre, que o Evangelho nos diz, a rede enche-se, precisamente porque o Pedro, embora cansado, justificando-se, ou podendo-se justificar com uma noite em vão, de tanto trabalho e nenhum lucro, o Pedro podia ter dito, não, hoje não, pede-me isso amanhã, hoje estou cansado, não dormi, não tenho forças. Mas não foi assim. Já que o dizes, Senhor, eu vou. Já que o pedes,
eu faço. Lançarei as redes. E foi isso, esta obediência à vontade de Deus, que fez nascer a hora do milagre, uma rede cheia. E como nunca se entende a hora do milagre na vida, o Pedro de novo nos volta a representar. Lança-se aos pés de Jesus para lhe pedir: afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador. Cá está a distância novamente. É necessário que eu me afaste, que tu te afastes o suficiente para que eu possa entender-te dentro deste mistério de vida e de fé, onde tantas vezes podia entender e não entendo, onde tantas vezes podia obedecer, dizer sim e acabo longe, dizendo não. Então, a palavra de Jesus para o Pedro é de novo para nós: não tenhas medo. Daqui em diante serás tu, pescador de homens. Ou seja, serás tu a ir ao mais fundo dos problemas, das angústias, dos medos, das sombras, das depressões, de tudo o que tu queiras. Serás tu a ir aí, trazer para cima, puxar para cima quem caiu nesses abismos da dúvida, do desespero, do medo, da tristeza, dos abatimentos. É aqui que o Evangelho se abre para que cada um de nós o acolha no coração e nestes momentos breves de silêncio e de oração possamos colocar-nos na presença do Senhor, agradecidos pelo dom da fé e da vida, pelo dom da sua palavra, por esta história de amor que Deus faz com todos e com cada um de nós, por entre todos os altos e baixos da vida, podendo nós assumir o lugar de Pedro. Senhor, já que o dizes, assim farei. Já que o pedes, é isso mesmo que eu quererei para mim também. Fiquemos em oração. Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Por todos os pastores da Santa Igreja, para que sejam, como São Gregório Magno, verdadeiros servos de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que procurem, sem cessar, o rosto de Deus e possam um dia habitar a intimidade do seu amor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários enviados a outras terras, como no tempo de São Gregório Magno, para que respeitem e evangelizem a cultura desses povos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que presidem a liturgia, para que a amem como São Gregório Magno e façam dela a melhor escola da fé e da oração, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo os exemplos de São Gregório Magno, demos bom testemunho do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos que morreram na esperança da ressurreição, hoje particularmente António Eiros Carramona Grilo, Maria de Jesus Oliveira Figueira, Joaquim José da Silva Barraca, Francisco Maia Charana, Júlia da Cruz Charana, pais e sogros, Conceição Vaz de Brito e seu marido, Maria de Lourdes Rodrigues Pereira, Elmano Gregório Rodrigues, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Orar. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Permiti, Senhor, que ao celebrarmos a memória de São Gregório Magno, seja para nós fonte de santidade esta oblação que instituístes para libertar o mundo dos seus pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a memória de São Gregório Magno, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os coros do céu, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo com muita alegria a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos sempre com alegria a ressurreição do Senhor Jesus de entre os mortos, humildemente vos pedimos, ó Pai, santificai este pão e este vinho, derramai sobre estes dons o vosso Santo Espírito, de modo que eles se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando nós no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, quantos na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Lembramos hoje, de um modo particular, António Eires Carramona Grilo, Maria de Jesus Oliveira Figueira, Joaquim José da Silva Barraca, Francisco Maia Charana, Júlia da Cruz Charana, pais e sogros, Conceição Vaz de Brito e seu marido, Maria de Lourdes Rodrigues Pereira, Almano Gregório Rodrigues. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Somos a vossa família, aqui reunida à volta do altar. Dai-nos a graça e a alegria de participarmos na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, os bem-aventurados apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirais. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem não comunga e os que comungam desinfetam as mãos para se aproximar da Sagrada Comunhão. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina. Fazei que, ao celebrarmos a memória de São Gregório, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos um bom fim de tarde e uma santa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.